Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça reuniu-se na última terça-feira para analisar 20 itens. Entre eles, algumas consolidações de leis municipais. O presidente da comissão falou sobre a importância dessas compilações e criticou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano pelo que chamou de falta de vontade de resolver um desses documentos. Essa questão da consolidação, que para quem está nos assistindo entender melhor, nós temos aí 16 códigos onde se procura concentrar diversas leis que tratam do mesmo assunto, questão ambiental, questão de transporte, questão de saúde pública. E quando foi idealizada a criação dessas consolidação, ainda na legislatura anterior, não houve umas tratativas bem adequadas com relação à prefeitura, e nós que ficamos à frente agora deste assunto, verificamos que não se tratou da feitura dos textos como precisava, a empresa que foi contratada não atendeu às expectativas da Câmara Municipal, e aí a nossa Comissão de Constituição e Justiça, para não perder todo o trabalho envolvido, todo o custo que a Câmara já desembolsou, nós procuramos a Prefeitura de forma muito diplomática, a Secretaria de Assuntos Legislativos, na pessoa do Ocimar, se predispôs a colaborar com a Câmara Municipal, buscando o interesse público, e aí nós estamos conseguindo avançar. As consolidações que ainda não foram votadas, estamos submetendo ao crivo da Prefeitura, para que eles analisem, sugiram alguma mudança antes da votação na casa, para que lá na frente não venhamos submeter o veto do prefeito. Ocorre que a gente está conseguindo avançar, no entanto, só uma ressalva, o item 20 da pauta de hoje, a parte urbanística da cidade, simplesmente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu acho que nem se deram ao trabalho de ler a propositura, deram um parecer falando em veto, ou seja, nós não votamos nada ainda, nós estamos querendo uma construção junto com eles. Eles simplesmente demonstraram que não estão com força de vontade nenhuma. Infelizmente, tem pessoas dentro da administração pública que torcem para o quanto pior, melhor. Não é isso que a gente quer. A gente está querendo construir algo saudável e que favoreça os interesses públicos. Por isso, é o trabalho muito concentrado desta comissão para que esse trabalho que foi feito errado lá atrás, a gente consiga absorvê-lo sem prejudicar a Câmara Municipal, o custo que já foi pago por tudo isso. Aquelas consolidações que já foram votadas tiveram algum problema também, vereador, ou essas não? Foram votadas algumas consolidações, eu não tenho o número certo, acho que são 4, 5, 6, alguma coisa nesse sentido. 2, pelo que me consta, ou são 3, estão sob júdice. A Prefeitura entrou com questionamento no Tribunal de Justiça, questionando os artigos da forma que foram consolidados, não concordando, e a gente espera que o Judiciário mantenha, porque até agora não deu liminar em nenhuma delas, e se for mantido, ótimo. Caso o Judiciário entenda que não dá para se manter daquela forma, vamos buscar refazer o texto, mas o que nós precisamos, sim, a Câmara pagou pelo serviço. Se a empresa não fez bem feito, nós temos que cobrar desta empresa para que ela refaça o serviço. É esse o meu papel, o papel da nossa comissão, para que o custo que a Câmara pagou não vá pelo ralo para a gente perder por esse serviço. A gente sabe que consolidação de leis no Brasil no todo, no Congresso Nacional, nunca foi feita. É muito difícil, porque você precisa pegar a lei de 30, 40, 50 anos e a redação da época era muito estranha ao tempo de hoje, e quem é técnico no momento de hoje às vezes não concorda com certas mudanças, então você tem que construir algo bem conversado. Foi essa falha que ocorreu quando se instituiu ainda em 2012 que a criação desses códigos. Não houve, o então presidente da Câmara Municipal não conversou com o prefeito, não conversou com os técnicos do município, e aí sobrou o assunto para nós digerir algo que já está mal feito, e agora a gente está tendo um trabalho muito concentrado para realinhar tudo isso. O presidente comentou o veto do prefeito a um projeto de autoria da mesa da Câmara. A medida fixava um percentual mínimo de cargos e funções comissionados que deveriam ser ocupados por servidores efetivos da Câmara. O Judiciário ele impôs à Câmara Municipal que crie-se uma cota, um percentual
de cargos comissionados, são aquelas pessoas de confiança do presidente da Câmara Municipal, pessoas essas que o acompanham enquanto for presidente da casa, e segundo o Judiciário, a Câmara precisa criar um percentual onde este percentual será suprido por servidores de carreira. Simplesmente o Judiciário não disse qual percentual, só informou que se a Câmara não criar esse percentual, aí ficaria dividido 50% de cargos comissionados para os de carreira e os demais de livre nomeação. Ocorre que nós criamos uma lei aqui na casa, antes do recesso, estabelecendo esse percentual em 25%. Como é uma lei, vai para o prefeito sancionar, ele submeteu ao jurídico do município e impôs algumas divergências da forma que nós aprovamos, até usando como parâmetro a lei que foi criada na estrutura do município, onde se estabeleceu um percentual de 10% e não os 25% que nós aqui propomos. Nós estamos estudando a situação, analisando todos os pontos divergentes e buscando um consenso. Queremos aprovar uma lei essa que não crie dúvidas sobre o propósito da mesma, queremos criar uma lei firme. Então nós temos a seguinte situação: ou nós rejeitamos esse veto do prefeito ou simplesmente acolhemos o veto e vamos apresentar uma nova lei, adequando todas as dúvidas ora surgidas. Eu sou mais pela criação, ou melhor dizendo, a apresentação de uma nova proposta, corrigindo essas questões, trazendo um percentual mais próximo do que a prefeitura apresentou, estabelecendo assim uma regra mais ou menos uniforme na administração pública do município de Guarulhos. A noite de segunda-feira, dia 15, foi de festa para a comunidade do Iceman Club de Guarulhos. Realizada no Teatro Adamastor, a solenidade de aniversário integra a Lei Municipal 7.288 de 2014. A entidade promove ações sociais e culturais para pessoas carentes da cidade. O Iceman Club foi fundado nos Estados Unidos em 1922 e iniciou suas atividades no Brasil em agosto de 1950. No próximo bloco, confira o resumo da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na tribuna livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A falta de manutenção na iluminação pública foi o principal tema de debate durante a sessão ordinária realizada no dia 18 de agosto. No grande expediente foram aprovados 12 requerimentos sobre o assunto. Os vereadores cobraram melhorias no serviço. Eu tive na Secretaria de Obras, aonde detém o Departamento de Iluminação Pública, fazendo algumas cobranças. Primeira cobrança de algumas ruas, porque eu estou pedindo para poder fazer ampliação de rede, iluminar algumas ruas das cidades e também cobrando algumas lâmpadas queimadas na nossa cidade, que até o último levantamento que eu fiz, que eu participei, que eu fiz uma verificação, tinha aproximadamente 13 mil lâmpadas queimadas na nossa cidade. E eu fui cobrar porque eu tenho constantemente recebido essas denúncias de lâmpadas queimadas e tenho explicado que a IDP Bandeirantes não tem mais contrato com a cidade desde 31 de janeiro. E eu também, há uns 2 meses atrás mais ou menos, eu fui cobrar a secretaria para que essa manutenção que a Bandeirantes fazia fosse feita pelos próprios funcionários da Secretaria de Obras. Passaram a treinar esse pessoal para que executasse o que os funcionários da IDP Bandeirantes executavam e também precisava de caminhões. Na época eles tinham um caminhão emprestado da Secretaria de Trânsito e outra do SAI. Não durou muito tempo porque o do SAI rapidamente não aguentou o serviço e aí eu fiz uma cobrança para que eles locassem alguns caminhões. E estava numa pauta combinado que eles iam locar pelo menos 5 caminhões. Tenho conferido se esses 5 caminhões já estão locados. Desses 5 caminhões, por enquanto, só tem 3 que estão executando o serviço, juntamente com o outro que está emprestado pela Secretaria de Trânsito. Então, no momento, tem hoje 4 caminhões executando esse serviço. Mas, pelo menos, graças a Deus, eu tenho acompanhado esse serviço na Secretaria de Obras. Pelo menos esse serviço está sendo executado com 4 equipes na rua para poder ver se consegue acompanhar o ritmo das lâmpadas que queimam. Porque hoje queima-se aproximadamente nessa cidade, mensalmente, de 1.500 a 2.000 lâmpadas mês. Então, se o pessoal da Secretaria de Obras, do Departamento de Iluminação Pública, não acompanhar esse ritmo, vai virar uma bola de neve e não vai aguentar com que deixe a cidade iluminada novamente. Na tribuna foi mencionada a possibilidade de se pedir na Justiça a suspensão da taxa de iluminação. A municipalidade não conseguiu firmar contrato com uma empresa para fazer a manutenção. E hoje nós temos, além de nós termos a maioria da iluminação pública do município de Guarulhos, aquela iluminação arcaica de 30 anos atrás, não estão sendo feita a manutenção da troca de lâmpadas onde estão queimadas. Eu tenho certeza, os vereadores, João Darcio, professor Jesus, o Serjão, que no seu bairro, na sua região, tem aí dezenas e dezenas de lâmpadas queimadas. Então o vereador Geraldo Celestino não está aqui na tribuna falando mentira. Eu estou colocando aquilo que o contribuinte está passando. A escuridão, a falta de segurança da população do município de Guarulhos, e essa Câmara tem que tomar uma posição sim, porque mesmo com voto contrário nosso, quem aprovou a taxa da iluminação pública foi o Legislativo, professor Jesus, fomos nós, e hoje o município arrecada em torno de 2,5 milhões por mês de iluminação pública, e o que está acontecendo? A Secretaria de Obras, através do Departamento de Iluminação Pública, está no município com 2 equipes, uma equipe, caminhão quebra,
fazendo a manutenção das trocas de lâmpada. Então a taxa de iluminação, que dá em torno de 30 e poucos milhões ao ano, dinheiro do contribuinte, e essa iluminação pública que é uma aberração, porque quando foi criado o IPTU é para limpeza pública, iluminação, manutenção das ruas, e hoje criou a taxa de iluminação extra. Eu vou conversar com os vereadores, estou levando para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, a qual presido, e nós vamos estudar um mandato de segurança para acabar com a taxa de iluminação, vereador Paulo Sérgio. Se não serve, não resolve, não estão trocando as lâmpadas, o porquê recolher a taxa de iluminação dos contribuintes? Então estamos preparando um mandato de segurança. Peço aos vereadores que queiram assinar junto com esse vereador, e vamos entrar na vara da Fazenda Pública e acabar com a taxa de iluminação, essa aberração, porque o serviço não está sendo executado. E a iniciativa, claro, recebeu apoio. Pegando o pronunciamento do vereador Geraldo Celestino, o líder da nossa bancada, então nós vamos aguardar então Vossa Excelência preparar o documento, porque esse documento já estava pronto e eu já tinha marcado com o promotor para nós entrarmos já exatamente pedindo a suspensão, vereador Heleno, da taxa da iluminação pública, tendo em vista que hoje o munícipe, ele recebe ele tem que pagar, né, porque não é uma contribuição, porque na verdade na nossa conta de luz é só você ver lá, o vereador doutor Alexandre também falou sobre esse assunto, que quando a gente recebe, está lá, contribuição municipal. Vereador Elmer, existe uma grande diferença do que é contribuição e do que é lei, do que é obrigado você a pagar. Eu entendo que contribuição é algo que, se eu quiser contribuir, eu vou lá, vereadora Dona Maria, e contribuo. Agora, quando é uma lei, é diferente. Então, nós tínhamos já preparado o documento, feito o documento, que enquanto não melhorar a iluminação pública da nossa cidade, que suspenda a cobrança desta taxa, tendo em vista que esta taxa, o projeto de lei foi aprovado nesta Câmara, mesmo com os votos contrários dos vereadores da oposição, para melhorar a iluminação pública da nossa cidade. E eu convido aqui, eu duvido qual é o bairro hoje, vereador Dr. De Agostinho, que não tenha uma lâmpada queimada na rua do seu bairro. Hoje está às escuras. Hoje, por onde a gente anda, as ruas estão às escuras. Pior, hoje o munícipe paga. Cada um de nós, eu, você que está nos assistindo pela TV, que está aqui no plenário, aos vereadores, aos funcionários, todo cidadão guarulhense, todo morador da cidade de Guarulhos paga por este serviço que não está sendo realizado. Então, o munícipe está sendo prejudicado porque tem que pagar esta taxa todo mês já vem na nossa conta de luz. E aonde está esse dinheiro? Depois do intervalo, você acompanha mais destaques da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação.
E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm um mandato por 2 anos. Isso quer dizer que enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada 4 anos, os vereadores elegem uma nova mesa a cada 2 anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições, por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por 4 secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna. Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da Casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! De volta então com o resumo da sessão ordinária do dia 16. Como você acompanhou no bloco anterior, a falta de manutenção na iluminação pública foi o principal tema de debate durante a sessão de terça-feira. Um dos problemas apontados foi a licitação do serviço de manutenção pública. Não poderia deixar também de manifestarmos a nossa indignação com relação à cobrança da taxa de iluminação. Temos conhecimento, sabemos que o retardamento foi em virtude da ação promovida do segundo colocado, em que entrou judicialmente arguindo alguma irregularidade para aquele que ganhou o certame, não assinar o contrato por força da demanda judicial, como sabemos também da advogada de Curitiba que entrou com mandato de segurança, e nós temos que aguardar uma decisão judicial para que aquela empresa que ganhou o certame assina o contrato e dê continuidade à manutenção das iluminações da nossa cidade, que eu acho que já virou uma novela nesta casa, né? Acho que todos nós aqui cobrando, preocupados, porque nós somos o filtro da população, né, do descontentamento, e é lógico que não pode ficar, uma vez que está sendo retardado, não está tendo essa atividade, o mínimo que deveria fazer é suspender a cobrança da taxa de iluminação. Seria o mínimo que o poder público deveria fazer. E gostaria também de ir além, que nós estamos aqui na expectativa do Jardim Adriana, que sofre com a falta de iluminação, com a falta de rede elétrica na rua de um loteamento já consolidado, muito embora não cumprido
a 67 e 66, que eu não entendo por que não houve nenhum tipo de sanção àquele loteador. O poder público deveria ter entrado e aberto as ruas que estão faltando do Jardim Adriana, porque existe como calção os lotes do loteamento que fica ao poder público uma vez eles não cumprido. E eu não sei o porquê que não tenha esse comportamento. Ao todo, foram aprovados 29 requerimentos durante a sessão ordinária de número 44. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então com uma nova edição na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos nós.